Pessoal, e como já dizia aquele bom e velho ditado, freguês bom é freguês fiel, né? Palmeiras disputou 3 clássicos na temporada, venceu os três, 100% de aproveitamento, a melhor campanha de longe do Paulistão, já classificado no primeiro lugar. A melhor defesa também disparada do campeonato, né? Sofreu ontem seu segundo gol apenas. E se você quiser saber um pouco sobre o que aconteceu no jogo de ontem, um olhar diferente, assim, sobre o derby histórico, histórico, viu? Porque foi o maior público do Palmeiras desde que a arena reabriu, né? Por conta da pandemia. Continua aqui se ligando no que eu vou falar. Bom, pessoal, antes de mais nada, vamos às informações, né? Palmeiras que começou o jogo de ontem com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Dudu, Veiga, Scarpa e Rony. O Allianz recebeu ontem 39.511 pessoas, né? E como eu falei, esse foi o maior público desde que a arena reabriu. E o árbitro, pasmem vocês, tinha apenas 23 anos. Ele era mais novo que a maioria dos jogadores que estavam ali em campo. E um detalhe curioso também, ele foi o árbitro que apitou a semifinal da Copinha, né, entre Palmeiras e São Paulo. Não sei se vocês lembram, mas teve um ponto muito negativo naquele jogo, que foi a invasão de campo lá do torcedor, que ninguém sabe se ele entrou com a faca ou se realmente chegaram a jogar a faca pro campo, enfim. Já nos acréscimos do jogo com a derrota do São Paulo, né, torcida apenas do São Paulo lá. E ele, assim, no gesto, cara, pra mim foi ridículo aquilo. Ele mandou o jogo voltar, claramente sem condições ali. Mas enfim, a FPF resolveu escalar ele para a partida de ontem. Cara, o Palmeiras jogou muita bola ontem. Muita bola, não foi pouco. Assim, quem assistiu jogos contra o São Paulo e principalmente o Santos, sabe que o Palmeiras poderia ter goleado se tivesse apertado um pouquinho mais, né? Sabe que ali o Palmeiras fez um início de jogo ali espetacular contra o São Paulo. Depois perdeu algumas chances e ficou muito recuado, poderia até ter levado empate. Contra o Santos já foi um pouco diferente, mas contra o Corinthians ontem, cara, acho que também pela atmosfera que a torcida criou, foi uma postura completamente diferente do Palmeiras, né? Começou o jogo amassando, indo pra cima, pressionando, atacando, o Corinthians sem conseguir fazer nada, sem conseguir passar do meio de campo. O Corinthians entregando bola direto ali na defesa. Na defesa assim exatamente não, né? Mas ali próximo ao meio campo. Enfim, tava um time completamente acuado e o Palmeiras indo pra cima, a torcida empurrando. E cara, o gol do Palmeiras ali era apenas questão de tempo. O Palmeiras teve até algumas chances, né, antes de abrir o placar de fato, né? O Rony ele perdeu pelo menos no primeiro tempo, acho que uma boa chance, não lembro se foram duas. Eu sei que ele perdeu duas no jogo, só não lembro se a segunda também foi, se a segunda chance também foi no primeiro tempo. Eu sei que teve uma parte lá que o Cássio pressionado, a gente sabe como o Cássio é com os pés, né? Ele entregou uma bola ali na lateral do campo pro Dudu, só que o Dudu dominou meio mal, e aí eu acho até que ele poderia ter chutado e feito um golaço, né? Porque estava bem distante. Mas ele preferiu tocar pro Scarpa, que estava voltando de impedimento, e aí acabou estragando a jogada, né? Cara, mas as jogadas de perigo do Palmeiras no primeiro tempo, no jogo como um todo, na verdade, mas principalmente no primeiro tempo, saíram todas pela direita. Ali com o Dudu, Danilo, Marcos Rocha e Veiga. Principalmente com o Dudu. Cara, o que o Dudu fez ontem com o marcador do Corinthians, né? O lateral esquerdo, o Lucas Piton, cara, foi ridículo, mano. Foi ridículo. Parecia um profissional jogando com um amador. Eu não me recordo de um momento em que o Dudu tenha perdido a bola pra ele. Sinceramente. O Dudu ganhou todas. Teve muitas jogadas de perigo por ali. E a gente sabe, né? O Bachola gosta de jogar um clássico, né? Principalmente se for contra o Corinthians. Apesar da maior vítima dele ser o Santos, eu acredito que o Dudu se sai melhor nos jogos contra o Corinthians. E ontem não foi diferente, cara. Ontem o Dudu deitou e rolou. Infelizmente ele não marcou nenhum gol, até porque ele finalizou pouco. Eu não me recordo pelo menos de uma finalização assim concreta do Dudu, né? Ele estava mais na questão de criar jogadas, ir pra linha de fundo, cruzada, passe, enfim. Até que de tanto atacar, né? Chegou uma hora em que o Danilo entrou na área e sofreu o pênalti ali cometido pelo Gil. Cara, vou ser sincero, aquilo ali foi um pênalti interpretativo. Eu não achei errado o árbitro ter marcado, mas eu também não acharia um absurdo ele não ter marcado, né? Eu acredito que vai muito da opinião de cada um ali, para ser sincero. Mas enfim, o que importa é que o Danilo atacou, preencheu o espaço e sofreu o pênalti. E aí, cara, quando surge o pênalti a gente já sabe o que vai acontecer, né? Acho que não precisa nem cobrar, inclusive. Veiga para cobrança, bola de um lado, Cássio do outro. 20ª cobrança de Rafael Veiga de pênalti pelo Palmeiras, 20 gols marcados. E ainda vem gente dizer que ele não é o melhor cobrador de pênaltis do Brasil, né? O cara que faz gol nos campeonatos nacionais, nos campeonatos internacionais, né, na Libertadores, fez gol no Mundial, enfim. Eu não sei que cobrador é melhor que ele, né? Mas enfim, essa já é uma outra questão. E a parte assim da imprensa, de torcidas, enfim, que não querem que tenha um jogador do Palmeiras se destacando assim como o melhor em determinada posição, né? Ou em determinada característica. Mas a gente já sabe como é, né? Eu assisti a transmissão ontem pelo YouTube do Paulistão. Assim que o Palmeiras abriu o placar,
foi feito um comentário, eu não lembro por qual dos comentaristas, dizendo assim, vamos ver se o Palmeiras não vai recuar agora, né? Cara, assim, dá pra entender o porquê deles terem falado isso, né? Principalmente levando em consideração o jogo contra o São Paulo, né? E pra ser sincero, eu também fiquei assim um pouco naquela de, será que vai recuar? Será que não vai? Cara, e o que acontece foi que o Palmeiras não recuou. O Palmeiras continuou indo pra cima, continuou buscando o gol. Diminuiu um pouquinho a intensidade nesse sentido, diminuiu, porque já estava à frente do placar, né? Mas não recuou. Principalmente do modo como aconteceu contra o São Paulo, né? Que ali já foi até um pouco exagerado, eu achei. Mas enfim, a postura do Palmeiras foi de continuar atacando, continuar indo pra cima, continuar buscando construir jogadas, roubar a bola na defesa do Corinthians, né? Enfim, continuar atacando e buscando gol. Teve até chances para isso, inclusive. O primeiro tempo terminou 1-0, mas assim, cara, com um volume de jogo assim fantástico, inacreditável assim, do Palmeiras, assim. Mostrava realmente a superioridade do Palmeiras em relação ao Corinthians, porque o primeiro tempo ter terminado 1-0 apenas, cara, o Corinthians saiu muito no lucro. E é isso, né? Veio o segundo tempo, o Palmeiras continua atacando, mas daquele jeito, né? Já com menos ímpeto do que quando estava 0-0, né? Obviamente, estava à frente do placar. O Corinthians continuou se defendendo ali e tal, mas já estava saindo mais para o jogo, já conseguiu empurrar um pouquinho mais o Palmeiras para o campo de defesa. Mas repito, em momento algum o Palmeiras ficou recuado, ficou acuado na defesa. O que acontece é que estava ganhando o jogo, o Corinthians precisava do empate, também não queria perder, obviamente. Acabou empurrando o Palmeiras um pouquinho mais também, mas, cara, nada de anormal. Mas ficou nessa, o Corinthians estava ali, mas não criava nenhuma real grande chance assim de gol. Assim como não criou no primeiro tempo. Tava ali tocando a bola ali no campo de ataque. Já o Palmeiras estava levando perigo nos contra-ataques, né? E aí vem, cara, o Danilo, que pra mim... Aliás, pra mim não, né? Ele foi eleito o melhor jogador da partida de ontem. E eu concordo com isso. Danilo, cara, Danilo foi espetacular, mano. Ele foi monstruoso. O cara decidiu o clássico de ontem, mano. Porque ele sofreu o primeiro pênalti. E eu vou falar um pouquinho mais à frente, né? Que foi ele que marcou o segundo gol. Mas no lance de empate do Corinthians, eu acredito que o replay não vai mostrar. Porque o replay só vai mostrar ali a jogada final, que é do Guedes invadindo a área e sendo derrubado. Mas para quem estava assistindo o jogo ao vivo, deve se lembrar que no início da jogada, o Palmeiras estava com a bola no campo de ataque, ali próximo à entrada da área do Corinthians. O Danilo estava com a bola e tinha o Scarpa mais à esquerda, bem posicionado. Ele não estava livre, né? Não estava completamente livre, mas estava melhor posicionado do que o Danilo. Estava sendo marcado pelo Gil, se não me engano. E aí o Danilo na entrada da área quis dar umas pedaladas lá, quis driblar, acabou perdendo a bola. Surge o contra-ataque para o Corinthians. E desse contra-ataque o Roger Guedes acaba roubando a bola do Murilo, que foi mal nessa jogada. Invade a área e sofre o pênalti. E assim, pra mim foi pênalti. Se fosse a situação oposta, né, o jogador do Palmeiras, só invertendo as camisas, né? O Guedes como um jogador do Palmeiras e o Gomes e o Murilo como jogadores do Corinthians. Eu teria marcado aquele pênalti. Então, pra mim, a penalidade foi bem marcada. Então, o Danilo que, pô, cara, até ali vem fazendo a partida espetacular, sofreu pênalti, estava anulando o Renato Augusto, o William, tava, cara, monstruoso. Ele cometeu aquele vacilo. Mas tudo bem, nada que tenha sido um erro absurdo, um erro nosso, inaceitável. Até porque logo depois, pouco tempo depois, ele se redimiu, né? E aí o Roger Guedes, que até então não vinha fazendo nada, vinha sendo vaiado pela torcida o jogo inteiro. Ele foi vaiado o jogo inteiro, na verdade, né? Não vinha fazendo uma boa partida, mal pegava na bola. Acabou ali que numa jogada individual, né? Ele roubou a bola, invadiu a área, sofreu o pênalti. Cobrou, fez o gol, né, e tal. Aí rolou até ali um pequeno atrito ali entre o Everton, entre os jogadores do Corinthians ali, né? Porque no final do jogo o Everton até falou, né, que achou que um dos jogadores do Corinthians tinha dado a língua pra torcida do Palmeiras e tal. E, mano, o cara deu a língua. Mas enfim, aquela ali foi quando a repórter, acho que foi a Ale Xavier, explicou ali que é porque o jogador do Corinthians tinha dado a língua pra torcida do Palmeiras. E eu, mano, meu Deus. Mas enfim, não sei como foi que a torcida lá no estádio reagiu, mas eu assistindo a transmissão achei engraçado. Mas é isso, cara, o Palmeiras não sentiu o gol de empate, o Corinthians também não se empolgou tanto. Até porque assim que sofreu o empate, o Palmeiras voltou a atacar com mais força, né, com mais ímpeto. E poucos minutos depois, eu acho que uns 3 minutos depois, acabou surgindo o escanteio. E desse escanteio o Rony cabeceou, o Cássio defendeu. Eu li depois alguns comentaristas dizendo que foi falha do Cássio, que ele poderia ter segurado a bola. Eu não achei, acho que ele tirou o gol de cima da linha. Só que a defesa do Corinthians desatenta, né? O Danilo foi mais esperto, foi mais rápido, foi lá e cravou o segundo gol, fez a comemoração lá e tal. Cara, Danilo acabou com o Corinthians ontem. Danilo acabou com o Corinthians. Ele foi completamente decisivo. Participou dos 2 gols. Participou até do gol. Participou até do gol que o Corinthians fez também. Mas enfim,
Ele anulou completamente o Renato Augusto, marcou muito também o William. Cara, foi uma partida gigante, gigante dele. É uma pena que a gente sabe que muito provavelmente no meio do ano ele vai embora, né? Mas enfim, aí depois disso, o Abel fez algumas alterações, pouco tempo depois, né? Tirou o Dudu, o Veiga, Scarpa, enfim. E aí o nível do time obviamente caiu, né? Não tem jogadores desse nível no banco. Mas o Corinthians também fez suas alterações, o nível do Corinthians também caiu e acabou que ficou por isso mesmo. O Palmeiras depois disso não criou mais nenhuma grande chance assim de gol, assim como o Corinthians também não criou. Não vinha criando, na verdade, né? A única chance real de gol do Corinthians foi o pênalti ali, numa jogada individual do Guedes. Mas fora isso, o Corinthians não fez nada. E assim acabou o jogo, né? Palmeiras 2-1, 3 clássicos em sequência e 3 vitórias, né? Aí acabar, a gente ainda ouve assim na imprensa dizer que haver dúvida sobre quem é o melhor time do país na atualidade, né? Se é um determinado time carioca, né? Que vence com muita dificuldade seus clássicos, sendo que está enfrentando rivais bem inferiores aos que o Palmeiras enfrenta, né? Porque no estadual de lá não tem times, né? Com níveis de São Paulo, Santos e Corinthians, né? O Palmeiras enfrentou em sequência e venceu os 3, né? Mas enfim, isso já é uma outra história, a gente já sabe o que tem por trás disso, né? Mas é isso, cara. O Palmeiras agora vai jogar no próximo domingo, né? Às 16 horas contra o Bragantino, fora de casa. Palmeiras que já estava classificado, né? Agora assegura a melhor campanha geral do Paulistão. Enquanto for avançando no campeonato, vai decidindo em casa, né? E é isso, pessoal. Expectativas, assim, minhas expectativas já estão um pouco elevadas. Eu não gosto muito de elevar minhas expectativas, né? Porque frustração está aliada a isso, né? Mas enfim, o Palmeiras está um time muito, muito sólido no campeonato. Está fazendo uma campanha irrepreensível, levou ontem o seu segundo gol apenas. É um título que o Abel não tem ainda pelo Palmeiras, né? Então, assim, o Palmeiras está focado só nisso, né? Não tem mais o que jogar por enquanto. Então, assim, a minha expectativa é de que o Paulistão venha de novo pro Palmeiras, né? Seria a nossa terceira final seguida, a segunda com o título. E é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou do derby de ontem. Tamo junto.